2018, ocorreu um caso, super curioso. Uma única vírgula ausente num contrato lá nos Estados Unidos, no estado do Maine, gerou uma baita de uma ambiguidade. Uhum, eu lembro dessa história. Sobre pagamento extra de transporte, né? Exatamente isso. E, bom, o resultado prático foi uma disputa judicial que custou para a empresa 5 milhões de dólares, só por causa de uma vírgula. Nossa, é um preço bem alto para um erro gramatical, digamos assim. Pois é. E quando o assunto é gramática, a mente de muita gente viaja direto para aquelas lousas empoeiradas, sabe? Cheias de regras e exceções que parecem que foram feitas só para torturar a gente na escola. Com certeza. Mas no universo jurídico, a coisa muda de figura completamente. Exato, muda muito. A gramática deixa de ser só uma disciplina escolar e vira um sistema de engenharia de altíssima precisão. Qualquer falha estrutural ali e um processo milionário pode desmoronar na sua frente. E é com esse entusiasmo que eu dou as boas-vindas a quem nos ouve para este nosso mergulho profundo nas engrenagens ocultas da língua portuguesa. Olá! E bom, a nossa missão hoje é justamente desconstruir um material preparatório bem denso, focado no exame para analista judiciário do TRF2, que é o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E eu já adianto que não é um guia de decoreba, tá? Longe disso, né? Muito longe. O material parte de uma premissa genial. Eles usam uma metáfora central de que entender a morfologia, que são as classes de palavras, como conhecer as peças de um tabuleiro de xadrez. Eu adoro essa analogia. Tipo, saber quem é o peão, quem é o bispo. De cada peça. O verdadeiro jogo, o jogo mental que o tribunal exige, acontece na sintaxe. Ou seja, como essas peças se movem no ecossistema da frase. Como, por exemplo, a interação entre um substantivo e um adjetivo altera toda a semântica de uma sentença. Ok, vamos desvendar isso então. Porque o nosso objetivo aqui não é repassar regrinha maçante. Vamos direto ao ponto nevrálgico. Como a mudança de uma simples classe gramatical pode alterar o sentido de um texto com peso jurídico. Exatamente. E, bom, para começar a mover essas peças processuais no tabuleiro, a gente precisa entender quem são os atores principais e, como eles se vestem, sabe? Isso nos leva direto ao núcleo do discurso, que é o substantivo. O coração da frase, né? E o guia dedica muita atenção a um fenômeno chamado de deverbais. Eu confesso que quando eu li, pareceu muito jargão técnico. Qual é a real importância de transformar verbos em substantivos abstratos lá dentro de um tribunal? O que é fascinante aqui é que a importância é totalmente estrutural. O direito, pela sua própria natureza, ele precisa cristalizar os fatos, entende? Como assim cristalizar? É que um verbo representa uma ação em movimento. É algo fluido no tempo, como julgar, recorrer, apreender. Quando o analista vai redigir um documento, ele não pode deixar essa ação fluida. Ele tem que transformar isso numa entidade concreta. Tá. Um evento que possa ser, documentado e arquivado. Isso, perfeito. É aí que entra o tal do substantivo deverbal. Então, a ação de julgar vira o julgamento. Apreender vira a apreensão. O processo, ele não lida bem com ações soltas no vento. Ele exige fatos consolidados. Faz todo sentido. Eu pensei numa analogia aqui. É meio que pegar um camponês e colocar uma coroa na cabeça dele. A substantivação faz isso e o material diz que o principal mecanismo para fazer essa mágica é o artigo. O artigo é a coroa, exato. Tem um exemplo super elegante no texto que é, abre aspas, o votar é um exercício de cidadania. A palavra votar é puro verbo, é ação. Mas no segundo que você bota aquele artigo "o" na frente, a palavra congela. Ela vira o rei da frase. O artigo funciona como um delimitador de realidade. Você coloca ele ali e sinaliza para o juiz que aquela ação agora é um conceito fechado. É um núcleo. E uma vez que esse núcleo está lá, ele vai, inevitavelmente, atrair outras peças para qualificar ele. O que nos puxa direto para a segunda peça do nosso tabuleiro, que é o adjetivo. Se o substantivo é um núcleo, o adjetivo é a tinta que dá cor. Exatamente, ele dá o contorno, né?
Só que o grande alerta vermelho das nossas fontes não é sobre o que o adjetivo faz, mas sobre onde ele é colocado. O guia bate na tecla de que a posição do adjetivo não é só frescura de estilo. Pode ser uma armadilha semântica e legal gigantesca. E é mesmo. A flexibilidade posicional do adjetivo no nosso idioma é muito perigosa, porque dependendo de onde ele cai, altera o significado literal da coisa. O material dá um exemplo clássico. Imagina ler num laudo a diferença entre um pobre juiz e um juiz pobre. Nossa, é uma diferença abissal. No pobre juiz dá até dó, né? Parece alguém sobrecarregado, digno de pena. A carga é toda subjetiva. Exato. Agora inverte para um juiz pobre. A característica vira estritamente objetiva. Aponta para a falta de dinheiro, de recursos financeiros. Em um depoimento, inverter isso muda completamente o perfil da pessoa. É uma mudança de sentido fortíssima. Mas o texto vai além e mostra que a inversão às vezes destrói a própria classe da palavra. Tem aquele exemplo focado na administração pública. O servidor público versus o público servidor. Por que isso causa tanto estrago numa prova de análise sintática? Porque o nosso cérebro, quando processa a frase, ele atribui a função de núcleo à palavra principal que dita a concordância. Em o servidor público, a entidade, o cargo, é o servidor. É o nosso substantivo. E público é só o adjetivo restringindo o tipo de servidor. Tá. E quando eu inverto para o público servidor? Aí a arquitetura desmorona. Público assume a cadeira de substantivo, passando a significar coletividade, as pessoas, e servidor é rebaixado a um adjetivo, descrevendo a atitude dessa coletividade. Se o candidato lê rápido e não percebe que o núcleo mudou de casa, ele erra a análise sintática inteira da questão. É um efeito dominó, nossa. Bom, já temos quem age e como são qualificados. Mas em peças processuais que tem tipo 50 páginas, ficar repetindo o juiz, o réu, o servidor toda hora, ninguém aguenta ler isso. Fica exaustivo. O texto precisa fluir. E é aí que entram os substitutos lógicos, os pronomes. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material fala sem meias palavras que os pronomes são os absolutos campeões de provas em concursos de alto nível. São as peças que mais causam tropeços. E a coesão do texto depende inteiramente deles. Eles que criam as pontes para quem está lendo não se perder. Dentro desse ecossistema, os pronomes relativos são cirurgia fina. O guia dá um destaque gigante para o pronome relativo cujo. Sabe que na fala do dia a dia a gente quase não escuta mais, mas na redação oficial ele reina absoluto. Ah, reina mesmo. Só que ele tem regras super rigorosas. O material traz a frase: o magistrado, cujas decisões são pautadas na lei, foi promovido. E bate firme na regra de que você nunca pode colocar um artigo depois dessa palavra. O famoso e trágico cujo o ou cuja a. Sim, porque esse rigor todo, a gente escuta tanto cujo o por aí. Porque é uma redundância brutal. A anatomia do pronome cujo é dupla. Ele indica a posse, concordando com a coisa possuída, e foneticamente a terminação tipo as, em cujas, já funciona como artigo. Se você escreve cujas as decisões, está tentando definir o que já nasceu definido na própria palavra. Entendi. É um vício punido mesmo. Falando em vício, tem um que pega todo mundo que redige sob pressão. O uso do pronome onde. Ah, o onde é clássico. A regra é que onde exige espaço físico, a sala onde o processo está arquivado. Tranquilo. Mas a gente vê coisas mais abstratas em atas, tipo a sessão onde decidimos o embargo. No ouvido não soa tão mal. Soa, porque no tribunal isso é falha grave. Porque você está distorcendo a natureza da realidade. O direito busca exatidão. Uma sessão, um julgamento não tem parede, não tem teto, não tem coordenada geográfica. São abstrações de tempo ou de evento. O pronome onde foi forjado para alocação física. Usar ele para uma reunião é criar uma incongruência. E como o guia recomenda resolver isso no calor ali da prova? Tem que abandonar o onde. Recorre aos pronomes universais que aceitam abstrações. Você escreve a sessão na qual decidimos ou a sessão em que decidimos. Assim você mantém a natureza cronológica intacta sem dar parede para uma coisa que não existe no espaço físico.
Fantástico. Fidelidade ao fato. Outro ponto de fidelidade que o texto traz é com os pronomes de tratamento. E olha, essa é uma das armadilhas mais contraintuitivas que eu já vi. O famoso vício de pessoa, né? Esse mesmo. O cenário prático lá é redigir um ofício para um desembargador. Você vai usar Vossa Excelência. A lógica que grita na cabeça de quem está escrevendo é, bom, se Vossa Excelência é a pessoa com quem eu estou falando, é segunda pessoa. Então os verbos têm que acompanhar. Aí o rascunho fica tipo, Vossa Excelência, vossos despachos estão prontos e devereis assiná-los. Fica super solene, não acha? Soa super solene, mas é um desastre gramatical. Sério? Sim, porque a gente tem que entender a estrutura histórica. Quando você fala Vossa Excelência, você não está falando diretamente com a carne e o osso do desembargador, você está se dirigindo à aura do cargo dele, à excelência dele. E excelência é um substantivo abstrato de terceira pessoa. Caramba. Então a frase inteira é sugada para a terceira pessoa, mesmo que ele esteja lendo na minha frente. Exatamente. A correção do especialista e a exigência do manual de redação é afastar a segunda pessoa por polidez. O certo e obrigatório é Vossa Excelência, seus despachos estão prontos e deve assiná-los. Tudo na terceira pessoa. Misturar isso anula a formalidade. O tabuleiro tá denso, hein? Já temos substantivos, adjetivos e os pronomes fazendo as pontes. Mas, bom, num processo a coisa precisa acontecer, né? Tem que ter ação. Isso. Entramos nos verbos e nas circunstâncias, que são os advérbios. O guia passa pelos verbos focando muito numa estrutura bem específica, a identificação da partícula C na voz passiva. Sim, porque a voz passiva é o motor da redação oficial. Muitas vezes não importa quem fez a ação, importa o que aconteceu. O material contrasta a voz passiva analítica, tipo o imóvel é vendido, com a sintática, vende-se o imóvel. E identificar esse pronome apassivador muda tudo na concordância, certo? Muda a regra do jogo. Se você escreve venderam-se os imóveis, a palavra imóveis não é objeto direto, é o sujeito paciente. O verbo é arrastado para o plural para concordar com esse sujeito. Ignorar essa força do ser faz muita gente boa cair em pegadinha de prova. Verdade. E enquanto os verbos ditam ação, os advérbios moldam o cenário, né? Como, quando, onde. O texto exalta que o advérbio é invariável, não flexiona de jeito nenhum. Mas tem uma questão de poluição visual na lei com os advérbios terminados em mente. Essa é uma questão puramente estética e cognitiva da norma culta. Imagine escrever o juiz agiu sabiamente, prudentemente e conscientemente. Nossa, vira uma britadeira fonética no ouvido. Mente, mente, mente. Exato, cansa. Então a regra para limpar essa engrenagem é que numa sequência dessas, só o último ganha o sufixo. Fica o juiz agiu sábia, prudente e conscientemente. O sentido adverbial continua lá, não varia para plural, mas você tira aquela sobrecarga sonora. É muito mais elegante. E falando em não variar para plural, o guia traz um teste de fogo de julgamento entre advérbio e pronome que confunde muita gente. Aquele do bastante e meio. Esse caso derruba candidatos aos milhares. Pois é. A frase lá é que os peritos apresentaram bastante justificativas e dados meio imprecisos. Quando a gente lê, a primeira parte até soa natural no dia a dia. Mas o material aponta um erro grave. E entra nessa distinção de advérbio e pronome, porque uma palavra varia e a outra não. A mecânica é implacável. Você tem que achar a âncora, a palavra que eles estão modificando. Nos dados meio imprecisos, a palavra meio está modificando imprecisos, que é um adjetivo. E a regra de ouro diz que quem modifica adjetivo é advérbio de intensidade, invariável. Então não existe dados meios imprecisos. Fica no singular e está perfeito. Tá, mas e na primeira parte? O que faz o castelo desmoronar em bastante justificativas? A âncora mudou. Bastante ali não está modificando o adjetivo, está modificando justificativas, que é o nosso núcleo, um substantivo. Quando modifica substantivo, indicando quantidade, ele perde a carteirinha de advérbio e vira pronome adjetivo. O guia propõe o teste do plural. Tenta trocar por muitos ou muitas.
Você diria apresentaram muitas justificativas? Sim, faz todo sentido, muitas justificativas. Então a regra obriga você a escrever apresentaram bastantes justificativas. Só um pouco estranho para quem não está acostumado, mas no tribunal é a única forma de manter a precisão sintática. É incrível ver isso operando na prática. Então, o nosso tabuleiro de xadrez está com as peças pesadas ali. Núcleos, características, substitutos, ações. Mas se eu largar isso tudo na página, o texto não para em pé. Falta cola estratégica. Faltam as conjunções e as preposições, os conectores. Então, o que tudo isso significa no fundo? Sem essas palavras que costumam ser pequenas, a argumentação desmorona, né? Elas cimentam as relações. E o guia fecha com o desafio de cair o queixo envolvendo uma única letra. A letra A, o maior camaleão da língua portuguesa. Isso. A frase de decodificação que eles trazem é, abre aspas, a decisão a que me refiro eu a li ontem. São 3 letras A, iguaizinhas, na mesma linha, cada uma fazendo uma coisa totalmente diferente. Sob pressão, na hora da prova, como a gente mapeia isso sem chutar? Aplicando a engenharia reversa que o material ensina. É um teste de substituição estrutural. Vamos fazer aquele ping-pong dinâmico com a frase. O primeiro a decisão. Ok, o teste diz para tentar trocar por uma palavra masculina. Tipo, em vez de a decisão, eu coloco o parecer. Aceito o artigo o tranquilamente. Logo, é um artigo. Certo. Corretíssimo. Artigo definido feminino. Tá ali só para coroar o substantivo. Agora vamos para o segundo, que é mais pantanoso. A que me refiro? Esse eu tenho que olhar para o verbo, né? Quem se refere a alguma coisa. Exatamente. Tem uma exigência de direção. O teste do guia manda trocar esse a pela palavra para. Tenta aí. Fica tipo, a decisão para a qual me refiro. Faz muito sentido. E como não acompanha nenhum substantivo, ele é só a ponte. Então é uma preposição. Bingo. E o terceiro, para fechar. Eu a li ontem. Esse o guia fala que assumiu a função de substituir. A gente troca pela palavra ela. Eu li ela ontem. Na norma culta não fica bom, mas eu entendo que ele está tomando o lugar da palavra decisão, para não repetir eu li a decisão. E qual a peça que trabalha substituindo o substantivo para dar fluidez? O pronome. Exato. Pronome pessoal oblíquo. Então você tem 3 letras A idênticas, uma é artigo, outra preposição e a última é pronome. A prova definitiva de que decorar a regra isolada não te salva no TRF2. É muito louco isso, um nível de polimorfismo gigante. Bom, a gente percorreu todas essas casas do nosso tabuleiro e a síntese desse mergulho fica bem clara para mim. A morfologia em alto nível não é uma lista de definições fixas. É um ecossistema. Dinâmico e vivo, né? Muito vivo. As palavras mudam de identidade, mudam de classe e função dependendo de quem está do lado delas. E dominar isso é o que separa um leitor comum de um analista aguçado. E se conectarmos isso a uma imagem maior, não é mero preciosismo acadêmico. No tribunal, a linguagem prescreve a realidade. Uma conjunção, um pronome com vício, tudo isso cria brecha para anular um mandado. A morfossintaxe, lá no fundo, é a ferramenta que garante a clareza, a segurança jurídica e, em última instância, a justiça do serviço público. Garante que não vai ter margem para distorções, né? É a blindagem do sistema. E sabe, eu encerro a análise de hoje deixando um pensamento instigante para quem nos acompanha. A gente viu como a posição de um adjetivo ou aquele pronomezinho errado pode invalidar um processo de milhões. Com certeza. Aí eu fico pensando, quantas das nossas falhas diárias de comunicação na sociedade, sabe, naquelas conversas de WhatsApp, nos e-mails do trabalho que geram tantos conflitos reais, quantos desses mal-entendidos não são, na verdade, meros desastres morfossintáticos disfarçados de discordâncias enormes? É uma excelente pergunta. Fica a reflexão para a gente olhar com mais cuidado para a engenharia do que a gente fala. Até a próxima análise profunda.